Bom, vamos lá para Brasília para dar uma atualizada nessa situação da Petrobras, muito intensa, uma guerra muito forte nos bastidores. O presidente Lula, segundo apurou a CNN, já procurou o Mercadante para falar sobre o futuro da Petrobras. O atual presidente do BNDES é um dos cotados para assumir a companhia no lugar de Jean Paul Prats, cuja permanência no comando da empresa é incerta. Ao vivo de Brasília, Luciana Amaral tem os detalhes ao vivo. Luciana, está contigo. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Desejar também já um ótimo final de semana para todo mundo. Pois é, o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, já disse a pessoas da equipe dele e também a interlocutores da Petrobras que o presidente Lula, sim, convidou ele a assumir o comando da Petrobras, da estatal. Isso é uma apuração da âncora da CNN, Raquel Landim. E uma das pessoas procuradas pelo Mercadante foi o próprio presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. A conversa aconteceu no Rio de Janeiro. Segundo essas fontes, o presidente Lula, no entanto, ainda não bateu o martelo e estava só sondando ali o auxiliar que se colocou à disposição. Procurada, a assessoria do Mercadante não confirmou o convite, o Jean Paul Prats também não comentou o assunto. Mas o que a gente sabe é que o Jean Paul Prats já pediu uma reunião com o presidente Lula para discutir esse assunto, inclusive as supostas interferências do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, em cima do conselho da Petrobras. O âncora Gustavo Uribe, ele também apurou de que, de todo modo, o presidente Lula não vai tomar qualquer decisão apressada. O presidente deve conversar com técnicos, com ministros, além de avaliar a repercussão política de toda a situação. Lembrando que também a gente vive um momento em que o governo quer emplacar mais pautas positivas. Uma mudança, é sabido que uma mudança feita às pressas pode impactar a saúde financeira da Petrobras, que inclusive já viu uma queda do preço das ações ontem. E só para finalizar também, é importante a gente destacar aqui, lembrar que a Comissão de Valores Mobiliários abriu já também um processo administrativo ontem para analisar as informações sobre a Petrobras. Portanto, então, a escalada está grande, viu? Volto com você. Obrigado, Luciana. Boa noite, viu? Bom, vamos lá. O Cristiano, eu tenho a sensação, enquanto repórter de política aí há 20 anos, aliás, todos aqui experimentados, de que está prestes a ocorrer um grande problema ou uma grande denúncia, porque tudo que está rolando nos bastidores, muito embora hoje, nessa sexta-feira, não tenha havido ali um grande fato político, vamos dizer, um grande factual, talvez ali a ausência do Jean Paul Prats no Conselho de Administração, justamente para não topar com os adversários, eu tenho uma impressão de repórter mesmo de que o nível está tão alto, talvez a maior tensão nos bastidores do governo Lula III, desde o início do governo, que ainda que haja uma solução por um nome X, Y ou Z, está prestes a surgir aí, ou a eclodir um grande problema, uma grande denúncia, um grande escândalo em razão de tudo isso, porque os dois lados estão tensionando muito um contra o outro. Eu queria a sua percepção. Caio, a minha avaliação é que a gente tem aí muito mais uma disputa de poder, divergências sobre a condução da Petrobras, né, como uma empresa estatal, mas que a realidade, desde o escândalo da Lava Jato, ela mudou bastante, porque os órgãos de fiscalização, como a própria CVM, a própria aprovação da lei das estatais, impôs uma nova realidade para a empresa. Ela é diferente da realidade que a gente tinha há alguns anos. Então, a governança ficou muito mais restritiva, ela ficou muito mais para evitar determinadas interferências políticas na companhia, por mais que a gente entenda que isso seja bastante difícil. Na própria gestão anterior, a gente viu também várias substituições ali na Petrobras. Então, pelo que eu consigo vislumbrar disso, a gente tem muito mais essas divergências de políticas sobre como
como utilizar, como tratar o papel estratégico da Petrobras em relação a várias questões, inclusive sobre essa questão sobre investimento no país, sobre como que a empresa reparte esses lucros que ela tem, que são bastante expressivos, numa realidade de baixíssima capacidade de investimento que o Estado brasileiro tem, dado o nível de engessamento que a gente tem do nosso orçamento. Então, essa transferência de investimento é muito mais transferida para essas empresas estatais, especialmente a Petrobras, né? Por conta dessa dificuldade que o governo tem de um lado, encontrar recursos no orçamento e, de outro, também atrair investimento estrangeiro. O pior, Caio, é que isso acaba, na verdade, esse tipo de interferência na Petrobras acaba, de certa forma, por justamente afastar o investimento estrangeiro, porque o investidor não confia muito nessa forma do Brasil gerenciar essas companhias. De uma maneira geral, a gente vai evoluir também para esse debate, mas eu senti que você, de certa maneira, até brincando um pouco, esfriou um pouco ali a minha percepção, e nenhum problema quanto a isso. Porque eu tenho, de fato, e todos nós que estamos cobrindo essa crise, uma percepção de que, assim, está muito forte ali o desejo de um matar o outro politicamente. Mas a gente vai evoluir para esse debate técnico também. Eu gostei da sua colocação de colocar um pouco nossos repórteres aqui no lugar e falar, opa, peraí, o debate é fundamentalmente técnico-estratégico. A Thaís também está muito nessa cobertura. A sua avaliação é de que alguém vai morrer, politicamente falando, claro? Alguém vai morrer. E a escolha de quem será é que eu acho que é o tema mais difícil, né? Hoje, enfim, nós estamos vivendo em função de Petrobras, né? E hoje conversei com pessoas próximas à gestão, grandes investidores, grandes casas de investimento, e há ali uma preferência para a formação de uma trinca, uma composição para blindar a Petrobras do ataque político que ela sofreu desde o início do governo, e aí apontam Alexandre Silveira como tendo liderado esse ataque e, de alguma forma, manter Jean Paul Prats na presidência, que ele tem minimamente um caráter mais técnico do que qualquer outro candidato que tenha aparecido. Essa trinca é formada por Aloysio Mercadante na presidência do Conselho, que foi a novidade da sexta-feira, né? A possibilidade dele assumir o Conselho de Administração, Jean Paul Prats na presidência e Fernando Haddad sendo o elo entre a Petrobras e a Presidência da República. Quem ocupa esse espaço hoje é Rui Costa. Então, estão tentando chamar o Haddad para fazer essa composição e ele está resistindo a isso, porque é exatamente Rui Costa que está na posição dele na batalha da agenda do próprio Haddad. Então, é comprar mais uma briga que ele não quis participar até agora. Mas isso é o que seria ideal. Portanto, a morte da política vai se dar, é essa trinca que vai, porque se for essa trinca, é uma trinca mais ligada ao PT. E que retira o Rui Costa da jogada. E o Centrão um pouco, de certa maneira, porque afasta a influência do Alexandre Silveira. Porque, de certa maneira, o que está acontecendo a casa rolando meio solta, né? A Petrobras, né? Sem alguém com pulso ali, com autoridade, com interlocução direta com o presidente Lula, com respaldo, né? Como a Aloysio Mercadante teria, como o Fernando Haddad teria, para controlar a disputa do Jean Paul Prats com o Alexandre Silveira. Ô Daniel, o que tem de mais atualizado aí de Palácio do Planalto e de governo? A Thaís traz essa trinca, né, essa possibilidade agora do Mercadante assumir o Conselho de Administração. Agora a gente encerra às 10h10 essa semana, que o tema principal na política brasileira foi Petrobras. Em que estágio? Num estágio, Caio, em que pode acontecer de absolutamente tudo, inclusive nada. Inclusive ficarmos exatamente onde estamos. Mas, se você me permite, antes eu só estava aqui me coçando para entrar nessa pergunta inicial que você fez para o Cristiano Noronha, porque eu já vejo evidências aqui escancaradas de uma briga
que está parecendo aquela briga de vizinhança, briga de condomínio. Hoje a gente teve evidências muito claras disso. Se vai descambar para uma crise política, uma denúncia, isso e aquilo, não sei, não temos elementos. A gente não sabe de nada que esteja acontecendo de ilegal, de irregular, pelo menos. Mas, assim, esse contorno de briga de vizinhança já está acontecendo. Sabe que hoje, bom, você teve vazamento de pressão por WhatsApp de Jean Paul Prats sobre o TCU, sobre o ministro do TCU, em torno da questão da Unigel, fábrica de fertilizantes ali no nordeste do país. Teve um WhatsApp aqui que circulou a rodo entre governistas com uma lista de 11 erros de Jean Paul Prats em sua gestão. E aí você pega esse WhatsApp aqui, você lê isso e fala assim, meu Deus do céu, a gestão de Jean Paul Prats foi um absoluto desastre. E aí você não tem nem gestão super exitosa de ninguém, nem gestão desastrosa de ninguém, nenhum órgão do governo e nenhum ministério. As coisas não são preto, branco, as coisas têm muitos tons de cinza, mas isso mostra como você tem ali os aliados, os detratores de Jean Paul Prats aliados entre si, espalhando o WhatsApp. Então, assim, isso está circulando, né? Agora, esse desenho que a Thaís nos deu de você preservar Jean Paul Prats como CEO da Petrobras, presidente executivo, o Haddad como uma pessoa que exerce mais influência, ele já vai ter uma pessoa ali, um indicado seu no Conselho de Administração. E Aloysio Mercadante na presidência do Conselho, Mercadante na presidência do Conselho era uma sugestão ali atrás de Jean Paul Prats mesmo. Ele queria alguém mais forte mesmo na presidência do Conselho, que podia ser Aloysio Mercadante, que podia ser Bruno Moretti ali da Casa Civil, que podia ser Miriam Belchior. Na verdade, Jean Paul Prats o que quer é afastar o atual presidente do Conselho de Administração da Petrobras e quem está sendo bancado por Alexandre Silveira, que é o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes. Esse é um homem de Alexandre Silveira, que na prática tem ali 3 pessoas indicadas suas do Conselho de Administração e que é quem está tensionando muito essa briga com Jean Paul Prats em aliança com o Rui Costa. E o Haddad está se comportando ali como alguém, como disse na entrevista que fez a Thaís Heredia aqui no CNN Entrevistas, como uma pessoa que não estava lidando tão diretamente com esses debates e que agora vai estar. Ele deixou isso muito claro. Agora, uma possibilidade de que Jean Paul Prats continue como CEO e assuma alguém na presidência do Conselho no lugar de alguém de Alexandre Silveira é também uma possibilidade que passou a ser cogitada, isso é importante. E era tudo que Alexandre Silveira não queria quando ele tentou, com as suas críticas, minar o poder de Jean Paul Prats. Ou seja, seria um tiro também saindo pela culatra. Bom, só para dizer que quando a gente fala aqui de morte política, é uma morte porque pode emergir, né? Pode emergir dessa crise toda, está começando a emergir, possibilidade de denúncias de corrupção, de irregularidades, de gestões equivocadas, que é tudo que o PT, principalmente no governo Dilma Rousseff, passou com a Petrobras, né? Decisões erradas, denúncias de corrupção e por aí vai. Cristiano, dessas composições todas, o que vocês da Arco, você principalmente, que tem muito acesso e conversa também bastante em Brasília, sente que é o desejo do presidente da República, diante de todas essas cartas na mesa? Olha, Caio, já está o desejo do presidente apaziguar os ânimos ali, né? De tentar estabelecer uma convivência mais pacífica, né? Porque tudo isso acaba, de certa forma, gerando ruído num momento crucial para o governo, onde ele tenta recuperar aí, popularidade. Então, o Lula está num esforço extraordinário, já fez uma reunião, inclusive ministerial, tentando melhorar essa comunicação com o governo. E o que a gente vê depois dessa reunião ministerial foi vamos dizer assim, uma relativa tranquilidade, os ministros se mexendo e rapidamente
tudo isso é substituído por uma grande tensão no governo, uma grande disputa, que, na verdade, mostra um governo confuso e que acaba gerando prejuízos muito concretos ali para as pessoas, na medida em que as ações da empresa caem, e aí os questionamentos sobre a ingerência na Petrobras voltam à tona, e é um espaço muito fértil, um terreno muito fértil para o pessoal, especialmente de oposição, retomar os momentos difíceis que a Petrobras acabou passando na Operação Lava Jato. Mas, ao que tudo indica, Caio, o presidente Lula está muito satisfeito com a gestão de Aloysio Mercadante na questão do BNDES e vê no Aloysio Mercadante uma possibilidade muito boa de apaziguar os ânimos que envolvem a empresa, especialmente o Ministério de Minas e Energia. Mas você diz via presidência da Petrobras ou essa solução da trinca via Conselho de Administração? Essa solução pode ser uma solução intermediária interessante para o governo, na medida em que o Lula prefere esse tipo de solução, né? Porque aí ele acaba, de certa forma, não desagradando, vamos dizer assim, totalmente nenhum dos lados. E é uma composição que ele tenta manter. Jean Paul Prats, que foi sempre também muito leal ao governo e ao presidente no posto. Bom, Caio, podemos só lembrar aqui, porque nem todo mundo está acompanhando, tem a obrigação de acompanhar. No dia 25 de abril haverá uma nova reunião do Conselho de Administração da Petrobras, em que tem dois grandes assuntos em pauta. A definição de quem vão ser os integrantes do Conselho, a eleição de quem vai participar do Conselho na próxima gestão, né? Do Rafael Dubé, né? Porque o Rafael Dubé vai ser indicado, né? Exatamente. Então... Uma reunião do Conselho de Administração e uma Assembleia Geral de Acionistas. Isso. Você tem os dois movimentos. Ali você vai ter duas definições, né? Estamos falando de alguns dias aqui, né? 3, 4 semanas. Vamos ter a definição de quem vai fazer parte do Conselho de Administração do tema de distribuição de dividendos, né? Que já está praticamente definido que você vai ter a liberação dos dividendos, o que interessa também para a equipe econômica, porque mais dividendos distribuídos, o governo é grande acionista da empresa, isso significa, num cálculo grosso ali, 12 bilhões de reais a mais de dividendos para o caixa da União. Daniel, é bom que você já dá um gancho aí para a gente partir um pouco aqui para a parte econômica de Petrobras, né? Ela vem segurando os repasses às distribuidoras da alta na cotação do petróleo, né? Os preços no Brasil estão abaixo da paridade internacional, como vai mostrar Thaís Herédia. Caio, a defasagem dos preços dos combustíveis sob a gestão de Jean Paul Prats, ela tem se mantido ali numa média um pouco acima do desejável. E o que é o desejável? O desejável é quanto menor a defasagem, o mercado funciona melhor, porque não inibe a importação do ponto de vista de como funciona as outras operadoras, as outras refinarias, os importadores. O Brasil precisa importar 20%, 25% da gasolina que consome. E se a Petrobras ela pratica um preço menor do que o mercado, ela inibe a importação. Então, primeiro, esse é o ponto. E o segundo é o caixa da Petrobras, porque ela está deixando de ganhar. O Refina Brasil, que é a Associação dos Refinadores Privados, já fez uma conta de quase 10 bilhões de reais que a Petrobras está deixando na mesa, porque ela está cobrando, ela compra caro e vende barato no Brasil. Vamos dar uma olhada para os dados aqui da Associação dos Importadores de Combustíveis, a defasagem dos preços hoje, nesta sexta-feira, antes de mais uma alta do barril do petróleo e antes também de mais uma alta do câmbio, que são os dois fatores que formam o preço dos combustíveis. A gasolina está com 19% de defasagem, ou seja, mais de 60 centavos de defasagem por litro, e o diesel está com 12% de defasagem. E no caso do diesel, como o Brasil tem importado muito diesel da Rússia, que vem com desconto,
sabemos aqui do problema da guerra. Então, a defasagem estaria maior se não tivesse o preço, se tivesse valendo o preço full fechado do diesel lá fora. Então, a grande pergunta é assim, a primeira questão é, quanto isso está custando aos caixas da Petrobras? Essa é uma questão que tem a ver com a gestão. E a apuração que a gente faz já há uma pressão da diretoria, do quadro técnico e até de conselheiros para dizer, escuta, está na hora, não dá mais para esperar. E, por último, Caio, aqui tem uma questão importante, que é o seguinte, o que a Petrobras está fazendo com esse grau de defasagem se chama subsídio direto à gasolina. Então, a Petrobras está subsidiando a gasolina, que no Brasil é consumida pela população que tem mais dinheiro. Daniel pediu a palavra. Caio, só complementar rapidamente a Thaís, além de diesel e além de gasolina, a gente tem um outro problema paralelo que também é desgaste para o governo, que é preço de passagem aérea. Hoje, a principal pressão ali para socorrer as aéreas, e o governo já decidiu que não vai ter nenhum socorro ali pontual e está discutindo uma questão estrutural para diminuir o preço de passagem aérea. Hoje, o principal problema para isso é preço do querosene de aviação, mais de 1/3 dos custos operacionais. Se um mês atrás, 2 meses atrás, dava para falar de uma nova fórmula, uma nova precificação do combustível de aviação, e Alexandre Silveira, Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, estavam doidos para discutir isso, esse quadro que a Thaís mostrou, deu para ver que também não vem reprecificação da querosene de aviação tão cedo. Ô Cristiano, agora se há incerteza quanto à solução para a Petrobras em termos de nomes, dá para a gente dizer que há uma certeza de que isso que a Thaís mostra e o Daniel complementa vai continuar independentemente do nome a ser escolhido. Caio, inclusive há uma dúvida no mercado hoje que, inclusive, o pessoal diz, vem cá, o Jean Paul Prats poderia fazer o trabalho sujo antes de sair, reajustar esse combustível e essa missão vai ficar para o próximo presidente? A resposta depende a rapidez aí em que o presidente fizer essa troca. Se essa troca for muito rápida, muito provavelmente não vai ter nem tempo do Jean Paul Prats de tomar uma medida como essa, e duvido que ele tomaria, né? Então, se essa troca acontecer rápido, essa missão vai ficar aí para o próximo presidente da companhia. Ô Thaís, aliás, ontem a gente falou bastante da oscilação na Bolsa. Como que foi hoje? Hoje foi uma oscilação menor, seria um dia bom de recuperação, porque o petróleo subiu, fechou acima de $90, chegou a operar $91, o barril do petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras. Então, normalmente, quando o preço do petróleo sobe, as petroleiras no mundo inteiro sobem também. A Petrobras se descola muito dessa dinâmica por causa da ingerência política. Agora, já aconteceu um movimento, desde a decisão de não pagar os dividendos, que foi uma redução muito drástica do preço-alvo das ações da Petrobras, ou seja, aquele que ela tem fundamento na sua gestão para alcançar. As ações refletem os fundamentos da gestão da Petrobras e o que ela vai trazer de rentabilidade. O Bank of America, por exemplo, reduziu de 48 o preço da ação para R$ 38, que é mais ou menos onde ela está agora. Uma queda absurda, de R$ 10 no preço de uma ação que vale 30, né? Que estava na casa dos 40, passou para a casa dos 30. É uma redução bem forte. E por que aí outro ponto que traz é o seguinte, nos últimos 12 meses, a ação da Petrobras subiu quase 100%. Ela praticamente dobrou. E muita gente lê isso como uma chancela do mercado à gestão de Jean Paul Prats. É difícil fazer essa associação direta quando a gente tem uma empresa que até março passado, a decisão de não pagar dividendos, era a maior pagadora de dividendos. Então, uma empresa que tem uma boa capacidade de produção, mas que tem muita ingerência e risco político sobre a sua gestão, para ela atrair o investidor, como disse o Cristiano aqui, ela tem que ter uma boa política de remuneração. E o que a Petrobras fez com a decisão de não pagar dividendos foi dizer, não pago mais, não te seduzo mais com aquilo que eu te garanto. Bom, gente.